Olá a todos e todas, é com muita alegria e gratidão que nos reunimos aqui hoje. Estamos celebrando 3 anos de TWRA, 3 anos que a gente já está numa caminhada aí interessante, trazendo muita inovação e trabalhando pelo bem da sociedade no mundo, pelo bem das águas tropicais. É uma caminhada longa, hein? É uma caminhada que começou um pouco antes disso, mas esses 3 anos eles têm a ver com a nossa formalização. A gente quer agradecer cada um que tornou isso possível. Queria agradecer também a presença do professor Mário, que é nosso conselheiro. Queria agradecer a presença do presidente da COFAP, Odir Antônio, do presidente da FAPEG, Robson Domingos, e do presidente da TWRA, José Francisco Júnior. Júnior para os íntimos, não é assim? Muito bom receber vocês todos aqui. Fiquem conosco, a gente hoje tem muita conversa interessante. A gente vai estar falando sobre o marco legal da ciência tecnológica e inovação no desenvolvimento do Brasil no século XXI. Vamos começar essa jornada comemorando agora. Vamos lá. O que você vê? Nós vemos vida. Vemos possibilidades. Olá, somos a TWRA, Aliança Tropical de Pesquisa da Água. E em 2023, comemoramos 3 anos de muitas conquistas com uma rede de renomados pesquisadores do Brasil e da Austrália. A TWRA, nesses 3 anos, se tornou uma associação, né, sem fins lucrativos, né, para trazer soluções às políticas públicas, para gerar riqueza para os 2 países nessa área e apresentar soluções de interesse da sociedade. E ela, nesses 3 anos, cresceu de forma assim, exponencial, gerando, então, uma grande instituição que certamente vai trazer muitos benefícios para o Brasil, para a Austrália, para o planeta. Eu fui procurado, então, pelo hoje presidente da TWRA, que é o professor Francisco Júnior, né, enquanto presidente do CNPq, via a importância do projeto e nós, então, apoiamos a iniciativa. Fizemos a articulação da TWRA com o COFAP. Com isso, a TWRA hoje tem a capacidade de captar recursos dessas agências de fomento, como está fazendo agora com Goiás, está trabalhando para fazer com Minas Gerais. Essa articulação com a Austrália, né, veio através do Trade da Austrália, que financiou uma articulação entre a Griffith University, do professor Stewart, com a UNB, aqui no Brasil, do professor Francisco Júnior. Daí, então, começou a nascer essa ideia de fazer a associação que pudesse incorporar mais pesquisadores, tanto do Brasil quanto da Austrália. O Fórum Mundial da Água em Brasília, em 2018, foi um marco fundamental para a TWRA. Estabelecemos com os organizadores da conferência, teríamos uma mesa especial sobre a TWRA e sobre a articulação do Brasil com a Austrália nesse tema. O fato da TWRA começar a aparecer no cenário das agências de fomento foi muito importante, porque a partir daí ela começou a ter a possibilidade de apresentar projetos para financiamento. De 2021 a 2022, celebramos uma produção de conhecimento intensa através do desenvolvimento, trabalhos em diferentes frentes com a participação de grandes parceiros, como o projeto Águas para a Sociedade, o lançamento de um livro e a realização de vários webinários. É o reconhecimento tanto das empresas quanto dos órgãos de fomento público
da importância que a TWRA tem para desenvolver projetos que venham trazer resultados benéficos no sentido de desenvolver soluções relativas à questão da água. Cresceu também na questão da interação com pesquisadores do mundo inteiro. Em 2023, também celebramos a participação da TWRA no Encontro Society for Freshwater Science, a concessão do novo título de membro benemérito, a participação no evento Confap e Governo de Vitória, a realização dos webinários Microplásticos e Avaliação da Biodiversidade, promovido pela TWRA em parceria RMAT. Este é apenas o começo de uma jornada com muitos projetos e conquistas. A TWRA está criando o seu próprio rota de pós-graduação, de tal forma que ela, ao longo do tempo, vai ter os seus próprios cursos, qualificando pessoas que trabalham nessa área, tanto nas empresas quanto nas agências públicas de água. A TWRA vai atacar essas áreas de grandes usos, né, de água, para apresentar projetos e soluções que possam minimizar o gasto de água e tornar mais efetivo o uso da água para geração de riqueza, seja no minério, na agricultura e no próprio abastecimento das pessoas, cuidando inclusive da questão ambiental também. Vai ser tratado nesses projetos, nesses cursos, para formar realmente um grande acervo científico, tecnológico e de inovação nesse tema que a TWRA vai deixar aí como um grande legado para o Brasil e para a Austrália. Muito bem, mais uma vez, bem-vindos a esse videocast especial de comemoração aos 3 anos da Aliança Tropical de Pesquisa da Água, TWRA. A gente está recebendo aqui pessoas que são extremamente importantes para a construção desse momento que a gente está. Já falei aqui, já apresentei, depois eu vou querer que vocês se apresentem um pouco mais. Presidente Odair, Antônio Delagostin, presidente da Confap, Robson Domingos Vieira, presidente da FAPEG, professor Mário Neto Borges, conselheiro consultivo da TWRA, e José Francisco Gonçalves Júnior, a quem vou pedir para dar umas palavras para a gente começar essa conversa, que ela vai, obviamente, esbarrar na questão do marco legal da ciência, no marco legal da ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento. Olha só, a gente se reuniu, né? A TWRA ela existe, de certa maneira, também em função do marco, uma vez que todos aqui estão envolvidos com a ciência de alguma maneira. Queria, o José Francisco, que falasse um pouco sobre essa questão de como que a ciência ela tem unido vocês e qual é esse percurso da TWRA nesses 3 anos aí. Por favor, com a palavra. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, professor Odir, professor Mário, professor Robson. Cada um de vocês tem uma história dentro da TWRA e não estão aqui por acaso, né? Então, e representando instituições que realmente foram fundamentais para a TWRA existir. Eu costumo conversar que o Brasil tem e aí nasce, dentro dessa perspectiva do marco, Rodrigo, poderíamos contar uma história e ficaria só contando histórias. Se fosse meu filho, ele ia estar dormindo aqui depois de 10 minutos dessa história. Mas é interessante porque o Brasil tem um grande marco na ciência, que é a formação dos INCTs, né? Eu acho que isso a gente tem que pontuar. Então, uma história como a Aliança, ela tem um contexto, ela surge no contexto em que, anos antes, estavam colocando em prática os INCTs. O professor Mário foi, acho que na gestão dele, não a proposição do INCT, mas eu acho que ele foi a gestão que implementou os INCTs. E eu acho uma ideia fabulosa. A Austrália tem os NCRs,
que é equivalente aos INCTs do Brasil. Mas eu acho que, naquele momento, faltou uma pitadinha, um detalhezinho que teria sido muito, e eu acho que isso é uma discussão que pode ainda ser feita dentro dessa perspectiva. E quando a gente chegou com a proposta da aliança para o CNPq, na gestão do professor Mário, o professor Mário tentou até enquadrar a aliança dentro da proposta do INCT, porque a gente tinha enviado uma proposta lá em 2014, que eu acho que foi a abertura do edital, agora a memória, 2014, 2015, que é quando surge a ideia da aliança em 2015. E ali não foi possível e entramos com uma encomenda no CNPq. E foi a sorte, porque a partir dali vieram uma série de eventos que foram muito bem colocados aqui, não vou falar sobre eles, mas entra o CONFAP nessa história. E o CONFAP, quando fomos preparar o acordo, porque eles também, a administração do CONFAP, na época do professor Fábio, quem assinou de novo, igual a história do NCT, foi o professor Odir, né? Mas veio da gestão do professor Fábio as discussões iniciais, continuamos com o professor Odir. A administração do CONFAP olhou e falou: professor, a gente não pode fazer com o seu CPF, nós só podemos fazer um acordo com um CNPJ. E aí voltamos a conversar e a aliança já era multi-institucional, né? Pesquisadores de múltiplas instituições. Então, uma das possibilidades de hospedar numa universidade não era possível. O que nós fizemos, só resta tornar um CNPJ. E isso foi aterrorizante, porque a gente estava numa perspectiva exclusivamente acadêmica, e naquele momento tínhamos que nos tornar uma organização social sem fins lucrativos, de interesse público, para que pudéssemos fazer esse acordo, que é o grande marco inicial da aliança. E eu acho que isso foi a pitadinha que faltava nos INCTs. Há pouco tempo, conversando com um colega, eu até comentei isso, que é gestor de um INCT, o professor Zé Alexandre, não tem problema nenhum dar o nome, que é do INCT lá de Goiás. E eu falei: poxa, Zé, se os INCTs tivessem um CNPJ, talvez tivessem mais autonomia e possibilidade de atuação como Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. E a aliança talvez o teste, né? A experimentação, o piloto dessa evolução que eu vejo para o sistema de ciência, tecnologia e inovação brasileiro, que é o objeto que a gente tem no pano de fundo hoje. Então, essa pequena história mostra realmente o grande desafio que a Aliança tem encontrado nesses 3 anos. O professor Mário, no vídeo, fala do crescimento exponencial aterrorizante para quem não esperava uma coisa como essa, e a gente trabalha e tem que se dedicar. Eu trabalho em 3 turnos hoje, porque estou na Austrália, então eu consigo trabalhar no meu pós-doc à tarde, de manhã e de noite, trabalhando incessantemente para a Aliança. Mas não é o meu trabalho, é o trabalho de muita gente, né? Então, você não constrói isso hoje com 2 mãos, 3, 4. São muitas mãos e a gente tem uma perspectiva realmente muito grande. E, para finalizar, né, contei a história do professor Mário, do professor Odir e o professor Robson, que é um visionário, né? Ele deu a grande oportunidade da Aliança de mostrar que é possível estabelecer uma relação entre uma organização social sem fins lucrativos de interesse público, querendo atuar no sistema de ciência, tecnologia e inovação, não só na formação de projetos, mas na possibilidade de trazer uma empregabilidade. Só nessa primeira fase do projeto da FAPEG, já são cerca de 30 pessoas contratadas. Dentre essas pessoas, mestres e doutores que estavam desempregados. Então, é um potencial de um projeto, né? Imagina no nível de desemprego que, infelizmente, hoje assola o país e assola o sistema de ciência, tecnologia e inovação com os mestres e doutores. Cerca de 100 mil mestres e doutores se formam por ano, em que, se a gente aplicasse o nível de desemprego, existe, eu e o professor Odir, a gente está trabalhando num documento nesse sentido, que mostra o quanto isso é em recurso. O desemprego gera mais de 2 bilhões de prejuízo ao Brasil. Então, uma organização como essa, uma situação como essa,
que o marco legal permitiu estabelecer pode ser a solução imediata, porque o sistema acadêmico brasileiro já está superlotado por uma série de coisas, a gente não é o tema do debate de hoje, mas isso podem ser os caminhos. E é isso que a gente quer trazer à luz do debate, da discussão hoje, e a esses três eu sou extremamente grato pela oportunidade que deu, não a mim, a esses mais de 200 pesquisadores que fazem hoje parte da Aliança. Muito obrigado. Pois é, o marco legal, ele me parece que abre um espaço para transversalidade, isso é bastante interessante. E aí eu queria ouvir do professor Mário Neto o que ele viu na TWRA lá naquele início, quando teve o primeiro contato, e o que chamou a atenção para você falar, não, olha, quer saber? Esse que é o caminho correto, esse é o caminho que a gente deveria seguir. Você podia falar para a gente um pouco, professor? Claro, Rodrigo, obrigado. Primeiro, boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Boa noite especial ao nosso presidente Júnior, ao amigo Odi, presidente do CONFAP, né? E o professor Robson, com quem estive ontem, exatamente. Nós vamos chegar lá no projeto do professor Robson, certamente. Mas quando eu fui procurado pelo Júnior, que ele já mencionou, bom, primeiro também, parabéns para a TWRA e vida longa para a TWRA. Porque eu vi, quando o Júnior me procurou na presidência do CNPq, que a proposta deles tinha todas as características de um INCT, como ele mencionou. O que é bom no INCT? Várias coisas. Você tem pesquisadores de ponta no Brasil, numa determinada área, você tem a articulação desses pesquisadores para otimizar não só recursos físicos, laboratórios, né, e outros recursos disponíveis nas infraestruturas dessas instituições dos pesquisadores, mas você também acelera a produção do conhecimento. Uma coisa é um pesquisador sozinho com o grupo dele, trabalhando lá no laboratório da UNB. Outra coisa é ele articulando com Goiás, com Rio Grande do Sul, com Minas Gerais e trazendo o componente internacional. E a TWRA também trazia uma outra coisa importante, que é a relação com as empresas. Porque os grandes consumidores de água no planeta são as mineradoras, a agricultura. Então, o pessoal do setor privado também tem uma importância muito grande. Como o Brasil, né, usa muito a questão da mineração e da agricultura, que são os grandes consumidores de água, esse tema passou a ser relevante, porque a água já é importante e relevante pela sua natureza, né? O homem fica sem comer 30 dias, mas sem água eu acredito que o máximo uns 3, 4, 5 dias. Então, a água ela é importante para o planeta, né? Alguém muito importante, com 3 anos de idade, disse isso, né? A água é muito importante para o planeta. Então, se isso é verdade, por que não investir nesse pessoal? É uma oportunidade grande. E aí juntou a ideia de aprovar, que o Júnior já conseguiu, nós não conseguimos colocá-lo como INCT, mas conseguimos fazer uma encomenda e fazer um investimento no primeiro projeto da TWRA. E a TWRA, então, ver essa articulação com o CONFAP, né? Que eu tenho o prazer de ter participado do CONFAP por muitos anos, né? Por vários anos como presidente da FAPEMIG, depois como presidente do próprio CONFAP, né? Eu vi a possibilidade dessa articulação, porque essa é um tema que interessa a todo o Brasil. Não é só o UNB e o Distrito Federal, ele interessa a todos. Nós estamos vendo lá o Rio Grande do Sul, do nosso Odir, aí, com excesso de água, enquanto a Amazônia, né, que é o berço da água, está seca. Então, essa coisa tinha uma importância, Rodrigo, pessoal, que eu falei assim, esse projeto precisa ser aprovado. E ele precisa ser maior do que a própria proposta que o Júnior está trazendo, porque ele vai tratar de um tema relevante, importante para o Brasil, importante para o mundo, já tem articulação internacional montada, os 200 pesquisadores são pesquisadores top, né, da área no Brasil, vamos pôr esse pessoal junto e vamos apoiá-lo. E o marco legal chegou exatamente... O marco legal é, na verdade, uma emenda constitucional, uma lei de inovação e um decreto presidencial que regulamenta esse conjunto. Esse decreto é de 2018, foi exatamente quando houve o Fórum Mundial da Água em Brasília. Então, as coisas todas conspiraram a favor, de tal modo que se apresenta um cenário novo
que precisa da legislação da área de ciência, tecnologia e inovação se adequar para possibilitar que essas coisas aconteçam. Mas isso aí o Robson vai poder falar com muito mais clareza. Então, a importância é o valor do tema água, a articulação dos 200 pesquisadores, não só entre si, mas também internacionalmente, e a possibilidade, então, de resolver problemas, não só geração de conhecimento, por um lado, que a academia sabe fazer bem, mas também resolver problemas importantes para o Brasil, relacionados com a questão do meio ambiente, e geração de riqueza, porque água é, na verdade, uma das maiores riquezas que o ser humano tem. Pois é, o Robson foi citado, então eu vou deixar ele ter o direito à palavra. Então, Robson, como é que é essa questão da regulamentação? O que falta para ajudar na regulamentação que o marco legal já iniciou? O que você vê de dificuldades e oportunidades também? Então, bom, primeiro eu queria dar os parabéns aí para a TWRA, né? São 3 anos. A gente teve a oportunidade ao longo desse caminho conhecê-los e a gente identificou uma grande oportunidade para Goiás, já que Goiás, né, é um berço das águas. A gente tem uma série de importantes nascentes, importantes rios, né, que abastecem toda a América do Sul. E a gente viu um profissionalismo, né, a gente viu uma oportunidade de fazer projetos grandes que pudessem dar resposta para a sociedade, né? Então, o nosso projeto junto com a TWRA é um desafio num tema onde a recuperação, a preservação de um grande rio, ela é fundamental. E é claro que a gente já tem uma série de desafios para a gente poder viabilizar projetos acima de 1 milhão, né, gente? Eu acho que esse tipo de projeto, eles são chamativos na Procuradoria-Geral, são chamativos no Tribunal de Contas, e aí é uma série de documentos que vão para um lado, para o outro, é uma série de trabalhos, né, feito pela Fundação, em termos de justificativas. Então, existe uma necessidade de mudança de cultura, né? Existe uma necessidade de envolver também as pessoas que tomam decisão lá na ponta, né? O pessoal da CGE, o pessoal da PCE, o PCU, o CGU, porque eles têm que estar presentes nesse tipo de ação. É muito difícil para eles entenderem, né, que, olha, eu contrato a TWRA, né, que é privado, em CT privado, sem licitação, porque ela vai me entregar uma coisa de valor. Entendeu? Então, assim, para ela, tudo é difícil entender que, então você precisa abrir uma licitação, então você tem que fazer um chamamento público. Mas, então, assim, tem uma série de travas que foram criadas justamente por ser Brasil, né, pelo nosso histórico também, não muito bom na questão do uso do recurso público, né? Então, a gente tem que desconstruir isso também, tem um desafio de desconstruir certas narrativas, né, porque é muito diferente você contratar um serviço de limpeza e você contratar uma pesquisa, gente, né? É totalmente diferente, né? O tipo de recurso humano, o tipo de entrega final. Então, não querendo desprezar nenhum dos dois serviços, mas a gente precisa tentar enxergar isso de forma diferente. Mas a gente tem tido sorte em Goiás com os nossos procuradores que têm procurado também mergulhar nesse mundo, né? É um mundo, eu acho, de oportunidades para os procuradores. Nós temos poucos procuradores no país que entendem de ciência e tecnologia, entendem do marco legal, entendem das regras, né? Então, é um campo a ser explorado para eles, né? É um campo importante que a gente poderia estar até em outro patamar se a gente tivesse mais gente, né? Mais procuradores, mais gente da Controladoria, do Tribunal de Contas envolvido nisso. Talvez é isso que a gente precisa também, não só né, rever a lei, rever os decretos, mas envolver mais todos os atores, né, na discussão, envolver em seminários, envolver em treinamentos, né? Eu acho que todo esse processo nosso de qualificação nem sempre é só dos funcionários da FAP, mas gente de alto escalão mesmo, né? Que a gente precisa lá. Porque, assim, a gente tem muita gente qualificada na CGE, muita gente qualificada na PGE, mas qualificada não quer dizer que ela entende, né, esse ponto da ciência e tecnologia que de alguma forma, difícil para quem não para quem não exerce, para quem não é pesquisador, né? Então, acho que o desafio está aí, da gente rever esse novo marco, rever o marco legal, mas também trazer esses atores. Eu acho que a gente vai conseguir dar aquele passo, porque
não é só naquela camada onde está as agências de fomento, os pesquisadores, mas uma outra camada que está ali nos órgãos de controle, que eu acho que talvez é um dos grandes entraves da inovação, um dos grandes entraves para a gente poder produzir mais. Eu lembro muito bem, o Rodir estava nessa audiência pública lá não sei se foi no Senado ou na Câmara, onde o Chico Saboia deu a ideia de onde todas as ICTs privadas e ICT públicas fossem um sandbox. O que ele queria provar isso? Ele queria provar que a gente ia chegar num grau de inovação tão, né, assim, o nosso crescimento de inovação seria tão grande que a gente ia ver que o nosso impedimento hoje para crescer muito, talvez, inovação, são os órgãos de controle, né? Então, em vez de a gente bani-los, talvez a ideia é trazê-los, né, para discussão, e trazê-los para poder discutir essa nova versão já desde o início, né? E com isso a gente possa ter mais TWRAs, né? Eu lembro que o Júnior me explicou muito bem o modelo de funcionamento na Austrália, né? A gente tem projetos similares dentro em Goiás, projetos grandes, similares, onde o objetivo no final desse projeto é virar uma OS, é virar uma ICT privada, né? Mas existe uma cultura também que a gente precisa quebrar ali, né? Você de fazer uma spin-off de uma universidade é difícil, né, gente? Eu acredito que seja um grande desafio também, eu acho, cultural ali, mental, né? Então, basicamente é isso. Eu fico muito feliz em estar nesse ambiente com essas pessoas. Nós, ontem tivemos uma aula sensacional em Goiás sobre o marco legal com o professor Mário Neto e sua equipe. Eu acho que todos precisamos ter, quem trabalha com isso, né, precisa ter esse conhecimento para que a gente possa enxergar oportunidades, né? Não barreiras, mas oportunidades. E aí, professor, a gente teve várias conversas hoje internas do resultado daquela reunião, e ainda é difícil para eles quebrar aquela barreira, por exemplo, de dar simplesmente um recibo, né, Júnior, na questão da despesa operacional, né? Então, tem um problema cultural que a gente precisa, aos poucos, ir quebrando, e eu acho que isso é convivência, debatendo, discutindo, para que a gente possa chegar num outro patamar mesmo de conhecimento, para que a gente... eu tenho quase certeza, 100%, que o nosso objetivo aqui da TWRA, FAPEG, da FAPERGS, né, é sempre usar o melhor recurso, mas queremos transformações, né? A gente não pode ter barreiras também, querer usar bem para transformar, porque, né, a gente tem uma barreira ali jurídica que nos impede, mas sendo que a gente tem um marco legal que pode nos ajudar, né? Então, é conhecer mais, é trazer os órgãos de controle e tentar realmente ser, eu diria, audacioso em querer, né, ter mais o marco ali no seu dia a dia e não apenas um documento, né, que a gente consulta de vez em quando. Então, basicamente é isso, gente. Pois é, aí vai deixar para o Odir uma batata quente, Odir, que eu vou te perguntar agora. Pelo que eu entendi, eu confesso que eu li mais sobre o marco legal recentemente. E pela própria fala do Robson, pela fala do professor Mário e do professor Júnior, pelo que eu entendi, me parece que, embora ele exista no âmbito federal, existem as particularidades dos estados, que vai fazer com que cada FAPEG haja de uma maneira. Tem a ver com leis estaduais também. Qual o desafio de integralizar isso ou de fazer com que isso funcione? Você que está na presidência exatamente da CONFAP. O que você vê de desafio? Mas eu sempre pergunto da mesma maneira. O que você vê de desafio, mas também o que você vê de oportunidade dentro dessa perspectiva? Muito bem, muito boa noite a todos. Satisfação estar aqui. Parabéns à TWRA pelos seus 3 anos, né? Ainda um bebê, certamente vai, né, ter muito crescimento ainda pela frente, muitas contribuições, né, para o país e para o mundo, né? Na fala do professor Mário Neto, ele falou né, muitas contribuições para o país, mas eu acho que vai muito além do Brasil, né? Contribuições para o mundo. A TWRA, que vem fazendo um trabalho fantástico, né? E essa associação com a Austrália tem tudo para alavancar, né, esse trabalho. Eu tive a oportunidade de estar na Austrália no ano passado e conhecer um pouco do ecossistema de inovação australiano e perceber o quão avançado eles estão, né? O quanto nós temos a aprender
com eles, né? E o Júnior está na Austrália nesse momento, né? Absorvendo um pouco dessa experiência, né? E trazendo aqui, em breve, retornará para o Brasil, trazendo essa bagagem, né? A experiência, né? Na bagagem. Mas, enfim, aqui no Brasil, o marco legal, acho que ele já representou um grande avanço, né? Eu acho que a lei de 2004, a lei de inovação de 2004, ela já foi transformadora, né? Ela já trouxe várias modificações, vários aprimoramentos aí no na nossa forma de trabalho, né? Na inovação, já criou oportunidades. A nova lei 2016, regulamentada pelo decreto de 2018, acrescentou, né, não anulou aquela de 2004, as duas estão vigentes, né, mas acrescentou novas possibilidades, novas alternativas, novas oportunidades, né? Porém, nós ainda temos entraves, a absorção dessa lei, como o Robson muito bem colocou, né, pelos nossos órgãos de controle ainda é incipiente. Então, os órgãos de controle olham para outras legislações e tentam aplicar outras legislações, mesmo tendo uma legislação específica para a área de ciência e tecnologia, que deveria ser observada, deveria ser seguida, né? Mas, além disso, tem aspectos também muito bem colocados em relação aos estados, né? Os estados precisam regulamentar essa lei, precisam absorver essa lei federal, né? Nos seus regramentos, nos seus instrumentos legais. Diversos estados brasileiros já criaram, né, com base na lei federal, as suas leis estaduais de inovação. Alguns estados foram um pouco mais ousados e conseguiram até avanços mais significativos, outros ainda, eu posso dizer isso, porque eu vejo no meu estado, no estado do Rio Grande do Sul, foram mais conservadores, né? E a aplicação da lei federal ainda é bastante limitada aqui no Rio Grande do Sul. E os órgãos de controle aos quais a FAPERGS responde, né, que a CAGE e o Tribunal de Contas do Estado, têm regramentos e nos impõem regramentos que, em alguns aspectos, são bastante restritivos, né, e nos impõem, então, enfim, burocracia que atrapalha. A burocracia que tira o pesquisador do seu foco, do seu trabalho, que consome, há estudos que mostram que consome 30% do tempo do pesquisador com burocracia. A gente transforma um ótimo cientista em um burocrata, né, mediano, né? E isso não está certo, isso não deveria ser assim. Nós deveríamos ter instrumentos mais ágeis, mais flexíveis, que respondessem adequadamente às necessidades da pesquisa e da inovação. Nós somos obrigados né, aqui no Rio Grande do Sul, de uma forma bastante severa, a buscar 3 orçamentos para cada despesa realizada. E isso toma tempo, e isso faz com que o pesquisador se torne um especialista em buscar 2 orçamentos com um valor maior do que aquele que ele precisa comprar, do que aquele produto e aquele fornecedor que ele precisa para aquela pesquisa. Porque se ele mudar de fornecedor, se ele mudar de marca, ele poderá não ter sucesso no experimento, né? Enfim, isso acho que a legislação deveria enxergar, deveria flexibilizar, né? E nós deveríamos conseguir, então, trabalhar de uma forma mais ágil, mais produtiva. Mas eu acho que nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar sobre a necessidade de revisão do marco legal e a oportunidade que nós teremos agora nos próximos meses de discutir esse tema, de ter uma discussão ampla com a comunidade. Nós teremos no próximo ano a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que será precedida por conferências estaduais e regionais, né, que começarão ainda este ano. Então, nessas conferências, nós precisamos nos debruçar sobre isso e elaborar documentos, enfim, e propor
aprimoramentos nessa legislação que nos coloque no patamar adequado, que flexibilize as amarras que a legislação impõe e que servem apenas de obstáculos para o avanço da inovação. Eu acho que nós teremos, né, essa oportunidade e vamos fazer um bom uso dessa oportunidade, né, professor Mário Neto? Vamos levar isso adiante, levar essas discussões para a comunidade científica e a comunidade em geral também, que deverá ser convidada a participar dessas conferências, e com isso nós teremos argumentos robustos, né? Construiremos argumentos robustos aí para fazer modificações nessa lei que tragam melhoras para que nos coloque num patamar diferenciado e mais adequado para que a gente possa avançar. Pois bem, só para ilustrar a questão, né, um equipamento diferente ou de qualidade inferior, ele pode comprometer o resultado de uma pesquisa e atrasar ele em anos, sendo que a gente tem mudanças globais e mudanças tecnológicas acontecendo em meses. Aí eu estou só tomando a liberdade de fazer esse comentário, Odir, antes de passar a palavra para o professor Mário, para o nosso ouvinte que não necessariamente cientista, mas que não entende também por que a gente precisaria, ou por que um cientista precisaria especificamente de uma determinada marca de produto ou serviço. Eu acho que cada caso ele tem a sua peculiaridade, o professor Mário vai poder falar melhor do que eu, inclusive, sobre isso na sequência, mas entra um pouco nessa questão. Se você tem um projeto que está sendo desenvolvido ao longo de, sei lá, 5, 6, 7 anos, com determinado tipo de equipamento, trocar o equipamento significa jogar todos os resultados fora e começar do zero de novo. Então, só para deixar isso bem claro. Professor Mário, por favor. Você tocou num ponto que eu ia comentar, que é muito importante, que é essa diferenciação, que às vezes os órgãos de controle não entendem, né? Você tem um equipamento, você tem computador que custa R$1.000, você tem computador que custa R$50.000, mas são máquinas diferentes, o nome é o mesmo. Então, isso é difícil, às vezes, para o pessoal do órgão de controle entender. E é nessa mudança de contexto, né, que nós estamos evoluindo, como o professor Odir falou, né, a Lei 10.973 de 2004, ela já foi um avanço, mas ela não prosperou porque ela tinha dois problemas. Um é porque ela não tinha sustentação na Constituição brasileira, e ela não foi regulamentada, não tinha um decreto. Então, o que o Marco fez, né, em 2014, 2015 e 2018 foi a emenda constitucional em 2015 para dar na Constituição brasileira a sustentação da inovação. Isso criou o conceito de inovação na Constituição brasileira e mudou vários artigos da Constituição, inclusive dizendo que o governo, e o governo aí federal, estadual e municipal, o governo é responsável por fazer a inovação como uma atividade obrigatória do governo. Então, ele tem que fomentar. Por isso que as agências de fomento têm que fazer. E aí veio a lei de 2016 e o decreto de 2018. Então, você teve... Mas isso tudo foi uma evolução que encontrou resistências, né? Como foi colocado pelo Robson. Então, essas resistências tornaram o marco ainda um pouco conservador e com algumas inconsistências. Uma delas o professor Odir mencionou. Você tem a lei de 2004, 10.973, e a lei 13.263 de 2016. É lei de inovação, as duas são a lei de inovação. Você não pode ter, para o mesmo assunto, duas leis. Então, o que a de 2016 deveria ter feito, e que nós vamos propor agora no aperfeiçoamento do marco, é a revogação da de 2010. E a nova que vier agora, que revoga de 2016 e de 2010, e que seja melhor. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto é que essa história que o professor Odir coloca lembra um ponto muito importante para o público leigo entender, é que os órgãos de controle e a burocracia pública, ela é focada no processo e não no resultado. E a ciência é focada no resultado. O que eu quero ao fazer um projeto de pesquisa é que, ao final, eu não sei se vai dar certo, se fosse, já não seria um projeto de pesquisa, eu estou pesquisando, mas, ao final, é entregar um resultado que seja um avanço da ciência, do conhecimento, que vai ou gerar riqueza
ou resolver um problema. Então, a burocracia é acostumada a olhar a questão do processo e não do resultado. Mas o marco legal já mudou isso. Esse hoje existente já mudou isso. 3 orçamentos. Aí vai pedir 3 orçamentos, professor Edir. Você tem um congresso internacional em que o cara lança um livro, sozinho ele lá lançou o livro. Onde você vai arrumar 3 orçamentos daquele livro? Só tem um que publicou. Tá certo? Então, é uma coisa que, às vezes, tem exemplos que mostram o ridículo das exigências dos órgãos de controle. Então, mais 2 pontos, rapidinho. A questão que o marco legal federal está aí, mas os estados, nem todos, como o professor Odi colocou, fizeram as suas leis de inovação. São 17 ou 18 que já fizeram. Né? Recentemente, nós tivemos lá no estado do Mato Grosso do Sul, na Fundec, fazendo um curso sobre o marco legal, e lá já há uma iniciativa na Assembleia Legislativa de fazer uma mudança na Constituição do Estado, isso já está em andamento, para ajustar a questão da ciência, tecnologia e inovação no estado do Mato Grosso do Sul e, logo em seguida, fazer a lei de inovação do estado. Tá certo? Mas vários estados, como o professor Odi colocou, uns foram mais arrojados, outros mais conservadores, eles têm que se ajustar, porque o importante é que nós avancemos por uma questão muito importante, que a gente fala para os órgãos de controle. Então, o professor Robson lembrou que é importante trazer os órgãos de controle junto conosco, e isso nós estamos fazendo. A CGU vai estar conosco nesse estudo. A CGU é a Controladoria Geral da União, que fiscaliza todo o recurso público federal existente. Aplicou recurso federal, a CGU vai. E tem muita na cabeça dessa turma ainda, está melhorando muito, mas ainda, o que o Robson falou, que é a cultura do Brasil, de fazer as coisas, não usar bem o recurso público, muito desvio, muita coisa. Então, os órgãos de controle ficam sempre com aquele olhar criterioso, cuidadoso, e não conseguem enxergar as características, peculiaridades da ciência, da tecnologia e inovação. Então, nós vamos trazer. Mas o que nós estamos levando eles a pensar agora é que, se você tem 3 pilares, a coisa tem que acontecer. Um pilar é o seguinte: a agência de fomento tem o dinheiro para fazer. A TWRA ou o INCT ou qualquer outra equipe tem a competência e o conhecimento para executar. E o resultado disso vai ser uma política pública ou uma geração de riqueza para o Brasil. Então, isso tem que ser viabilizado. Não vai ser 3 orçamentos, não vai ser uma licitação que vai impedir que isso aconteça, porque senão você está impedindo o desenvolvimento do Brasil. É a história do sandbox que o Robson falou. Mas nós somos otimistas e vamos continuar trabalhando para superar isso mais uma vez numa etapa adicional. Júnior, você queria acrescentar? Eu queria acrescentar um detalhezinho que eu lembrei, e falando para os colegas dos INCTs, para a população de uma maneira geral, para a comunidade científica, a nossa experiência dentro do que os meus 3 colegas colocaram aqui. Como é que a gente enxerga esse processo? Então, hoje, a gente tem discutido com algumas FAPs, talvez, a necessidade da aliança ter CNPJs estaduais. Isso aumenta a burocracia. Por que os estados não reconhecem que você tem uma instituição nacional com um único CPF, ela está trabalhando para aquele estado e aquele dinheiro vai ser investido naquele estado? Por que tem que abrir um CPF para aquele estado? Ou porque só os pesquisadores daquele estado podem trabalhar? O exemplo do projeto da FAPEG é o que o professor Mário falou. O resultado é do estado de Goiás. Tem pesquisadores do Brasil inteiro trabalhando na ação, coordenada por pesquisador do estado de Goiás, mas com interação com o Brasil inteiro. Olha o fluxo de informação. Olha como a gente traz um ambiente de inovação e isso desloca dos eixos de concentração no Brasil. Rio, São Paulo, Minas Gerais, sul do Brasil e tal. Isso espalha. Tem colegas do norte, tem colegas do sul, tem colegas do sudeste, nordeste, todo mundo trabalhando para resolver um problema do estado de Goiás. Então, assim, a cabeça, não só aí tem que se fazer justiça, não só dos órgãos de controle, mas também dos gestores, de entender que a interação e não é só com a aliança, certamente os INCTs também têm essa perspectiva de serem redes de vários estados, de conversar com o objeto, com o plano.
O grande problema do tomador de decisão brasileiro e dos órgãos de controle é que eles querem olhar para aquele plano inicial e achar que aquilo é um livro de receitas e se sair daquela receita, o bolo desanda. Não, aquilo é um planejamento, mas ao longo do projeto vão surgindo. O projeto de pesquisa tem uma dinâmica. O exemplo que o Odir falou é fabuloso, porque eu trabalho com uma metodologia, só para as pessoas terem, que ela foi desenvolvida para uma marca de produto. E quando você não usa aquela marca de produto, você diminui a eficiência do resultado, porque ele foi adaptado para aquele produto. Alguém vai falar, então isso aí tem uma maracutaia, a cabeça do brasileiro tem uma maracutaia. Não, foi desenvolvido por aquele produto porque viu que aquele produto era mais eficiente. Então, não existe... O brasileiro sempre acha que quando você coloca alguma coisa, isso o Robson falou muito bem, a gente tem que desmistificar. Conhece a pessoa, conhece a instituição, dá oportunidade para ela. Se ela errar, ela é penalizada, mas você não pode penalizar o todo, achar que todo mundo é picareta, vamos colocar no termo tradicional. Não é verdade, pelo contrário, esse é o mínimo, mas a gente fica transformando as leis brasileiras para atuarem no mínimo, naqueles que não prestam, enquanto aqueles que prestam são penalizados por um sistema que torna uma dificuldade muito maior. E isso impede, por exemplo, que a gente prospecte produtos e comercialize produtos. Então, hoje na Aliança, a gente tem uma pessoa que está observando o sistema da Austrália, tentando encontrar produtos e boas práticas para que possam ser trazidos para o Brasil, e isso gere divisas, e vice-versa. Encontrar produtos e boas ideias brasileiras que podem ser transferidas para a Austrália. Isso gera divisas. Então, se a gente estabelece esse sistema de inovação, isso permite a gente construir no meio acadêmico recursos. Ele pode ser produtivo. Para finalizar e devolver a palavra para os meus colegas, aqui na Austrália, o Australian Reading Institute, é onde eu estou, ao qual agradeço ao CNPq, o CNPq que me financia, está aqui para discutir, ou seja, o povo brasileiro responsável por isso, e eu tenho que entregar de volta ao povo brasileiro o investimento feito. O Australian Reading Institute, 60% do recurso dele vem da indústria. O recurso público é mínimo. Hoje em dia, o sistema de ciência e tecnologia brasileiro ele é público. A gente tem que encontrar mecanismos, e eu sempre disse isso para o professor Mário, professor Robson, professor Odir, já me ouviram falando isso várias vezes. O que a Aliança, sempre na interação com o CNPq, com o FAP, a gente quer as chancelas, porque se a gente tem uma relação com esses órgãos, a gente mostra, pô, esse pessoal é sério. E isso permite a gente começar a ir a outros setores da sociedade com esses selos, dizer, olha, nós somos sérios, a gente tem essa proposta e a gente quer fazer isso. E aí, o exemplo foi o projeto que a gente teve com o Ministério do Desenvolvimento Regional, hoje Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, patrocinado pelo Banco Itaú. Então, foi aquele dinheiro privado dentro do sistema de ciência, tecnologia e inovação. Os pesquisadores, tudo que eles pediram, tudo que eles precisavam comprar, foi comprado. E nós tivemos, com isso, uma eficiência de 20% do valor total do projeto. 20% do valor total do projeto foi economizado. E esse dinheiro está sendo reinvestido no próprio sistema da Aliança, ou seja, é uma organização que não tem lucro. Então, e aí eu devolvo a palavra para você, Rodrigo. As instituições públicas têm que entender que o lucro não é um problema. Você pega ali um recurso, coloca na aplicação financeira, aquilo gera um dividendo. Esquece aquilo, deixa a instituição gerenciar esse recurso, porque ela fomenta ainda mais. É um sistema de retroalimentação. Então, não precisa, muitas vezes, as FAPs, elas pedem, não, o recurso que sobrar tem que devolver, deixa no sistema. O pesquisador já está ali, ele já pode ter uma outra demanda para aquele recurso. Vamos operacionalizar, vamos colocar essas questões às claras, não tem problema com isso. Então, é isso que a gente precisa fazer o debate. Fico feliz. No aniversário da Aliança, a gente está dando o kick-off, o pontapé inicial, né, para esse debate que vai ocorrer nos próximos meses e ano, como o professor Odir mencionou aqui,
já no ao vivo, e eu acho que a gente começa, isso vai ficar gravado, isso vai ser fracionado, e a gente espera levar essas informações para todo mundo. Rodrigo. Então, antes de eu entrar na próxima pauta, né, no nosso próximo assunto aqui, que tem a ver ainda com a questão do marco legal, eu acho que o Odir queria acrescentar mais alguma coisa ou não? Eu só queria assim, destacar esse aspecto que o Júnior mencionou agora, né? Infelizmente, nós temos por parte dos órgãos de controle, dos jurídicos, né, o entendimento de que a gente está contratando, como se a gente estivesse contratando a construção de uma ponte, né, que ela termina ali. Um projeto de pesquisa, ele nunca começa no momento em que o recurso ele sempre começou antes, e ele nunca termina no momento em que termina o prazo de vigência, ele certamente vai ter continuidade, né? Mas não é assim que é percebido pelos órgãos de controle, e se gastou 1 centavo depois do final da vigência do termo de outorga, né? Esse 1 centavo vai ter que ser devolvido porque fere a lei, né? Enfim, eu acho que esse é um aspecto que precisa ser aprimorado, e aí está mais um ponto, né, que a gente precisa alterar, né, propor alterações na lei para que dê conta dessas particularidades. Era só isso que eu queria acrescentar. Então, nesse segundo momento aqui, eu vou dando sequência, inclusive, nessa discussão, a gente não está saindo dela, na realidade, a gente está aprofundando nela. A gente vai falar um pouco sobre a questão também da água, né? A água nesse mundo em transformação. E aí eu vou até pedir para o Robson para poder falar para a gente a respeito disso, porque a gente tem um cenário em que existe uma necessidade urgente de desenvolvimento tecnológico e geração de valor. Nós temos um marco legal que nos propicia ter recursos para isso acontecer, mas a gente vê, por exemplo, as questões ambientais, né, mudanças climáticas, acontecendo de forma cada vez mais rápida. E aí vem a questão, qual é o desafio que a água traz para a gente dentro desse momento em que a gente está vivendo e como isso torna mais urgente essa discussão que a gente está tendo agora? Acho uma excelente pergunta, né? Na verdade, eu posso dar um grande exemplo em Goiás, né? Que a gente, o agro é forte, Goiás é lembrado muito pelo agro, e ele utiliza muita água, né? Mas antes de falar um pouco mais sobre a água, eu lembrei de um comentário de um pesquisador do José Alexandre, né? Que é calor demais, né? Essa mudança climática. Ele falou assim, ó, todo mundo ficava duvidando da mudança climática, então já vai acostumando que daqui para frente vai ser assim, é assim agora, né? Ou seja, a gente deixou chegar nessa situação que pode ser uma coisa, que vai ser o nosso comum agora, né? Não vai, né? Já não está mais igual como era antigamente, né? Mas sim, para nós, especificamente ali de Goiás, a água ela é fundamental, né? Ela, além da questão econômica, a gente tem as questões de turismo, a questão de sustentabilidade mesmo de uma série de comunidades que vivem, né, em torno da água. A gente tem cidades específicas que produzem muito fruticultura porque tem um excesso de água, mas a gente não tem controle, né? A gente tem um descontrole desse uso, né? Seja no agro, seja lá na fruticultura, seja a próprio lazer, né? Que a gente também usufrui bastante o Rio Araguaia, por exemplo, para o lazer. Então, assim, tem essa falta, eu diria, de cuidado mesmo, né, de tratar esse bem que eu acho que lá na frente talvez vai ser um dos ativos mais valiosos do mundo, né? A falta da água que a gente fala em 2050, né, isso pode acelerar agora com essas mudanças climáticas malucas que a gente está vivendo recentemente, né? Então, é crítico, né? E é crítico, a gente está falando de Amazônia e a gente não está falando, por exemplo, das bacias hidrográficas do Cerrado, né, que boa parte dessas bacias alimentam a Amazônia, né? Então, e está tudo interconectado, né? Então, a gente analisa só um bioma, mas os biomas, eles de alguma forma também estão se relacionando, né? A gente tem tentado atuar, né, muitas vezes atrasado, né? Então,
É o caso, por exemplo, desse projeto que a gente tem com a TWRA, onde a encomenda que a gente fez para eles, gente, era fazer uma projeção de como o Rio estaria em 2030. E quando porque a gente queria saber, né, do que está acontecendo agora, todos esses indicadores, conjunto de valor, de resultados, de medições, né? Mas beleza, vocês têm estudo aí, então faz uma projeção para mim do que vai acontecer ali na frente. E quando a gente viu a projeção, é realmente assustadora, né? E aí foi aí que surgiu o projeto, né? Como mudar esse 2030 desse Rio, né? Que era, ele é muito importante para a gente, uma série de fatores, né? Então a gente vai ter que buscar projetos mais assim, né? Assim, ou seja, a gente está em situações críticas com relação à água em diversas partes do Brasil, né? No mundo. Então a gente vai ter que ter projetos tentando de alguma forma reverter as situações com relação, né, ao mau uso, né, da água. É claro que a gente precisa da água para o agro, né? O que a gente está pensando é como a gente pode utilizar isso de uma forma mais eficiente, né? E é claro que também com a água com a irrigação você aumenta a produtividade. Com aumento da produtividade, talvez você possa, né, reduzir o desmatamento, reduzir uma série de coisas. Então, sim, está tudo interligado e a gente precisa ter projetos que possam, de alguma forma, levar em consideração isso. Esse projeto que a gente tem de água, a gente considera o agro como um pilar importante desse projeto na beira do Rio Araguaia, já que ele é um dos grandes, eu diria, né, causadores desse problema que a gente tem hoje, né? Então, trazer esses atores também que estão ali, de alguma forma, usufruindo de forma predatória para essa discussão, para a pesquisa, para que a gente possa interligar esses atores e, com isso, responder isso de uma forma mais eficiente, né? Enfim, né, a gente está nessa loucura em termos de mudança climática, mas isso tudo está relacionado também com a questão de água e enquanto lá no Rio Grande do Sul a gente tem tempestades e excesso de água, a gente aqui no Centro-Oeste ou no Nordeste está faltando, os rios estão secando. A gente recebeu informações agora, Júnior, de que ali para o lado de Tocantins, do Rio Araguaia, está baixinho o rio, está na canela. Então, está tudo desequilibrado, né, pessoal? Então, a gente precisa, de alguma forma, tentar reequilibrar isso para que a gente possa chegar nesse controle, porque, como vocês mencionaram no início, né, a água é essencial para nossos alimentos, para a nossa vida. Então, a gente precisa... É um tema extremamente importante que a gente precisa estar na agenda principal de qualquer país, né? Fica claro na sua fala, Robson, que quando a gente fala do fomento da ciência para poder resolver essa questão da água, não é um estabelecimento de nós contra eles, quem quer que sejam eles e quem quer que seja nós. É nós com eles para poder gerar mais valor. E aí eu queria até que o professor Júnior falasse mais sobre essa geração de valor, que extrapola até a questão do valor monetário, né? Que a gente tem, pelo que você falou aí, tem valor turístico, valor econômico, valor cultural também envolvido. Essa é uma questão extremamente complexa. E eu ainda diria, Rodrigo, na sua fala, que entra na perspectiva das alterações legais. A ciência, ela, como o professor Mário, Odi e Robson comentaram aqui em relação ao marco legal, a ciência foi fundamental, o meio acadêmico, para induzir o processo de alteração e de consolidação do marco legal, como também fez parte da discussão e do debate. Mas o meio acadêmico pode ajudar muito o parlamento brasileiro e uma série de ações. Vou dar um exemplo, quando vocês falam de água e dessa interação nós contra eles. Existe uma lei, né, 357, que regulamenta, é uma lei sobre as águas brasileiras, né, e tem uma série de regulamentações. Ela tem uma coisa chamada enquadramento das águas, né? Então, as nossas águas são classificadas dentro desse enquadramento. Existe um enquadramento classe 4, que eu costumo dizer, os técnicos governamentais não gostam disso, mas eu não posso mentir para o cidadão e não posso mentir como cientista. A classe 4 é uma licença para a poluição dos rios, porque são valores tão altos
que acabam levando todos os rios de classe 4 a uma poluição. Eu desafio quem quer que seja me mostrar um rio de classe 4 que não seja poluído. Aí alguém vai falar, só poluição, aquela poluição do Tietê, muitos iguais, né? Tem vários Tietês espalhados no Brasil, mas mais do que isso, o Robson mencionou a questão do turismo e eu adiciono a navegação, porque o Rio Araguaia tem uma parte navegável, e muito importante esse aspecto. Então, quando o rio ele perde esse serviço, a sociedade ela é atingida diretamente, e isso pode ser, no Brasil nós não temos, porque essa é uma outra falha do nosso sistema acadêmico brasileiro, em todas as áreas do conhecimento, nós não temos bancos de dados formados, nem bancos de dados nacionais, nem bancos de dados estaduais, nem bancos de dados regionais. Isso é uma urgência que o sistema acadêmico brasileiro precisa resolver. Eu me lembro de conversa com o Stuart, quando a gente estava montando o arcabouço da aliança, eu queria botar uma linha temática só chamada Banco de Dados. Acabou que essa linha virou modelos e predições. Mas para eu ter modelos e predições, eu preciso de dados. Aí a gente colocou dessa forma, porque é um desafio para a Austrália e um desafio para o Brasil. Porque na Austrália, eles não têm, o professor Odir, a gente estava junto no tour pela Austrália para entender o modelo deles. Pasmem, eles têm bancos de dados, eles mostraram até na Embaixada Brasileira, numa reunião na Embaixada Brasileira, um pessoal da área de doenças, com banco de dados globais, em que eles manipulam esses bancos de dados para entender como as doenças vão ser planejadas, as ações do governo vão ser planejadas frente a essa doença. E, pasme, sabe onde estava à mão esse banco de dados? De uma OS, de uma organização privada a serviço do governo. A serviço do governo. Porque o governo não tem pernas, ele tem o técnico para fazer a gestão. Mas o técnico, no Brasil, ele tem que fazer a gestão, ele tem que levantar o dado, ele tem que controlar o banco de dados e ele não tem perna para isso. Então, eles terceirizam, é a palavra terceirizar, mas não como a gente faz no Brasil. Porque quando a gente pensa na terceirização é para economizar. Não, eles economizam o tempo, a mão de obra, eles maximizam na terceirização os predicados de cada um desses setores. Então, eu estou falando de uma maneira geral para chegar na água, porque quando a gente discute esse problema e essa questão do valor para a sociedade e do valor para a natureza, que a gente não pode esquecer, que a espécie humana é uma das milhões de espécies que estão ali. É a espécie hegemônica hoje no planeta, mas tem outras e que vivem. E aquelas espécies que vivem, sejam elas quais forem, elas produzem os serviços que nós consumimos. Então, quando a gente olha para isso tudo, a gente tem que entender as nossas espécies co-irmãs, que estão ali nos dando alguns serviços. E a gente tem que ter zelo, respeito, ética para lidar com isso. Então, num projeto como esse, e nos projetos da Aliança, tem biólogos, engenheiros, economistas, advogados, sociólogos, tem todas as áreas do conhecimento, porque para problemas complexos, a gente precisa ter todo o rol de conhecimento para resolver, de fato, aquele problema. Não é uma área do conhecimento que ela vai ser hegemônica para solucionar o problema, né? Então, a gente tem que convergir as ações, e aí chama-se a transdisciplinaridade para resolver macro problemas. E o passo, como o Robson disse, e é uma missão da Aliança, isso está na missão da Aliança, estabelecer exatamente essa comunicação entre o meio acadêmico e esse ser um intermediário, um intermediador desse processo com o setor produtivo, com os diversos setores da sociedade e com o setor governamental. Então, a gente pode ouvir a demanda da sociedade, a gente pode ouvir a demanda do setor produtivo, a gente pode moderar isso e dizer, isso pode ser feito porque a gente tem números, a gente tem informação, a gente tem modelos, a gente tem conceitos que pode ajudar, e a ideia, mais uma vez, desse podcast é a gente customizar isso, as palavras, as informações, para os vários setores de entendimento.
E isso pode gerar tributos de arcabouços legais, né? E que vai melhorar a nossa gestão. Então, para fazer uma boa gestão, tem que ter boas leis, eu tenho que ter bons técnicos, os técnicos ocupando o seu tempo com aquilo que o seu cargo direciona, e a gente tem que ter bons bancos de dados com informações para poder mostrar. E aí a importância da informação, para te devolver a palavra. Foi exatamente isso a pergunta inicial do Robson. Qual é o panorama do Rio Araguaia? Ele já perdeu, desde 1980 até a projeção que foi feita, é uma projeção com dados do MAP Biomas, que é uma excelente iniciativa brasileira, e da ANA, que também é responsável pela gestão de recursos e tem dificuldade de operacionalizar e gerenciar o seu banco de dados, mas com esse banco de dados a gente fez modelos matemáticos simples que mostravam que já perdeu 30% da superfície de água do Rio Araguaia, em que é um rio extremamente importante para o agronegócio do Centro-Oeste. Tem outros tantos, mas esse é um dos grandes rios do Centro-Oeste, já perdeu 30% da água. Isso sem colocar ainda nesses modelos as mudanças climáticas globais, que são eventos difíceis de serem previstos, né? E que a gente precisa muito melhorar os nossos bancos de dados, os modelos aplicados. Eu vi no outro dia um colega dizendo que vai usar já a inteligência artificial para previsibilidade. Isso tudo está nas mãos, mas isso precisa de recursos. Hoje ainda, o setor público é responsável por esses recursos, mas aí, te devolvendo a palavra para deixar para os meus colegas e para todos que estão vendo, a iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional anterior de ter uma cesta de projetos de interesse público, de governamental, e ir no setor privado prospectar financiadores, patrocinadores para aquilo, pode ser um modelo muito interessante para as FAPs também prospectarem em diversas outras ideias. Eu vi o CNPq, não, o MCTI, fazendo um edital muito semelhante para as áreas oceânicas brasileiras, em que ele foi prospectar organizações sociais para gerir o modelo de pesquisas oceânicas, de gestão oceânica do Brasil. SOS vai fazer a gestão num valor que parece muito em 6 anos, mas não é, de 60 milhões. Então, a gente não tem que se preocupar com os valores. Os valores são as consequências. A gente tem que se preocupar com as ideias e estar disposto. O Brasil é um país rico. O Brasil não é um país pobre. A gente investe mal o nosso dinheiro e a gente não sabe investir o nosso dinheiro. Esse é um grande problema do nosso país. Rodrigo. Então, eu queria perguntar uma coisa, levar para o Odir essa questão, não só para falar da questão da água, mas também para falar de um outro ponto que o Júnior estava comentando. Ele fala da necessidade ali de você ter profissionais de vários campos de atuação, mas também fala da necessidade de ter vários tipos de instituição trabalhando em sinergia para resolver esses problemas, inclusive o problema da água, de forma urgente. Qual que é a dificuldade que a gente encontra hoje, você que está à frente da Confab, e vê várias realidades diferentes, de convergir, de trabalhar de forma sinérgica para a resolução desses problemas? E, de novo, né, essas dificuldades, elas são só problemas localizados ou ela é estrutural? O que você vê de solução para isso, Odir? Olha só, eu acho que nós estamos aprendendo a trabalhar de forma colaborativa, de forma cada vez mais intensa, né? Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia são exemplos de projetos de pesquisa desenvolvidos e executados, né, em rede, envolvendo múltiplos pesquisadores. A TWRA é mais do que um INCT, né? Mas é uma grande rede também, tenta conectar pesquisadores com diferentes competências, diferentes estados, né, de diferentes áreas. Eu acho que esse é realmente o caminho a ser seguido. Nós não temos como conseguir avançar de forma expressiva, de forma significativa,
de forma individual, o individualismo. Na pesquisa não tem muito espaço para individualismo. Nós precisamos aprender, quem ainda não sabe, né? Nós precisamos incentivar o trabalho colaborativo, né? E realmente reunindo as diferentes competências. Problemas complexos só são resolvidos por meio de um trabalho colaborativo com a participação de competências em diferentes áreas. Nós precisamos de físicos, nós precisamos de biólogos, nós precisamos de microbiologistas, nós precisamos, enfim, de engenheiros, nós precisamos envolver profissionais de diferentes áreas para estudar os problemas e propor soluções para esses problemas. E aqui no Rio Grande do Sul, há um mês, há exatamente um mês, nós tivemos uma grande catástrofe, né, climática, com, né, uma enchente localizada, 400 milímetros de chuva em menos de 24 horas, numa determinada localidade, e os rios transbordaram, né, e ceifaram muitas vidas. Essa é uma situação extrema, né, mas que a ciência pode ajudar a minimizar os impactos. Pode não evitar, mas pode fazer com que a população esteja mais atenta e possa se prevenir antecipadamente, para que os efeitos não sejam tão catastróficos como foram, né? E outros eventos climáticos também, no outro extremo, né? E nós estamos ouvindo notícias agora a todo momento sobre a seca na região amazônica. Nós estivemos, na semana passada, lá, né, Robson, nós estivemos em Santarém, e pudemos lá constatar alguns efeitos dessa seca, né? Eu tive a oportunidade de fazer um passeio turístico, explorando um pouco o Rio Amazonas e o Rio Tapajós, e lá observamos, né? E o guia que nos conduziu comentou, né? Olha, aqui tem a Lagoa das Vitórias Régias, mas ela está seca, né? Nós não vimos nenhuma Vitória Régia lá porque a lagoa secou e se foi. É uma área grande, por quê? Porque o nível baixou e, enfim, está causando efeitos bastante severos lá. Hoje, de meio-dia, eu estava ouvindo no noticiário também a reportagem falando dos efeitos negativos no transporte, porque lá o transporte fluvial é o principal meio de transporte, né? E se não tem água, não tem navegação. Se não tem navegação, não tem como transportar comida, alimento, pessoas para, né? Alunos para a escola. Não, os alunos não estão conseguindo chegar, por quê? Porque o rio baixou e não tem mais como navegar por esse rio. Então, acho que nós temos aí exemplos de situações extremas que precisam ser estudadas, nós precisamos colocar a ciência para ajudar a resolver os impactos, né? Ou para talvez tentar mitigar, né? E minimizar esses efeitos, ou até mesmo evitar, né? Por que estão acontecendo efeitos adversos extremos, né? Por aquecimento global? Bom, nós precisamos que a ciência nos ajude também a reduzir o aquecimento global, né? A diminuir a emissão de carbono, diminuir a emissão de gases de efeito estufa, e com isso talvez diminuir esses efeitos, esses eventos extremos, né? Mas a colaboração é fundamental, e eu acho que um exemplo de trabalho colaborativo que nós estamos conseguindo implementar é a iniciativa Amazônia Mais 10, uma iniciativa que está sendo conduzida pelo CONFAP, pelas FAPs, né? Tem o apoio do CONSEC, do Conselho dos Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, mas é uma iniciativa que visa apoiar, inicialmente, projetos de pesquisa, agora também, né, no segundo edital que nós acabamos de lançar, apoiar expedições científicas na Amazônia,
com o apoio de múltiplos estados, de múltiplas FAPES, que estão, então, colocando recursos à disposição para financiar os seus pesquisadores e incentivá-los para que interajam com pesquisadores de estados da região amazônica para, de forma conjunta, propor soluções para problemas daquela região. Então, acho que esses são exemplos que nós precisamos, né, seguir, precisamos ampliar para que a gente tenha, de fato, uma pesquisa colaborativa e que nos permita, né, resolver problemas com o uso da ciência, da tecnologia e da inovação de uma forma mais ampla, de uma forma mais efetiva. Eu vou passar a palavra já para o professor Mário, tem uma questão aqui para olhar com ele, mas eu queria registrar aqui a participação dos nossos ouvintes, né, dos nossos espectadores. A Ana Carolina Formiga falando, muito importante discutir as questões sobre o marco legal de CIT, parabéns pela iniciativa. Da Ana Paula Matei, infelizmente já estamos no tempo de entender e aplicar os benefícios que o marco legal de CTI já nos viabiliza. Parabéns por trazer o tema para o debate, que precisa estar vivo para avançarmos. Da Larissa, os institutos de pesquisa são atores-chave do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação no Brasil e desempenham um papel essencial na implementação e no sucesso do marco legal. E a TWRA é um belo exemplo. Parabéns. Da Infra do Brasil, muito bacana a iniciativa, parabéns. Deixando um like para a gente, falando que a gente merece um like. Aliás, por favor, deixem seu like aí e nos sigam no canal. Só a inovação com ciência e tecnologia sendo realizada e aplicada em colaboração. Obrigado pelas falas inspiradoras. E o bom é que essa fala da Ana Matei, ela já está, a Yara também falando, parabéns a todos pelas excelentes e essenciais falas. Eu queria conversar exatamente com o professor Mário sobre inovação. A gente está falando aqui, já entrando no momento final, né, do nosso podcast, do nosso videocast. Qual que é a sua visão, professor Mário? Você que é um cara de todos os nós aqui, o mais jovem de todos, qual que é a sua visão, com a pouca experiência que você tem, tudo ao contrário, né? Sobre a inovação? Qual que é a necessidade da inovação e como que a inovação ela pode trazer valor para essa resolução de problemas complexos que se manifestam na sociedade hoje em dia? E aí eu estou falando da ciência e tecnologia como um todo. É óbvio, o nosso foco é a água. A gente está partindo disso. Mas você teve à frente aí uma instituição que pôde trabalhar e a visão dessas soluções de maneiras bem interessantes. Qual que é a tua visão para inovação e o futuro da inovação dentro dessa perspectiva aí do marco legal? Esse é um ponto importante, Rodrigo, porque nós sabemos todos aqui, não sei se todo o público sabe, né, mas o Brasil é o 13º, 14º produtor mundial de ciência. Então, produzir conhecimento na academia, gerar artigos, livros, nós somos muito bons. Temos uma posição honrosa. Agora, quando vamos trabalhar com inovação, nós até avançamos um pouquinho recentemente, mas nós estamos na 49ª posição. Isso é muito desproporcional para o tamanho e a competência que o Brasil tem de pesquisadores, de institutos de pesquisa, de universidades qualificadas, né? Então, a inovação, o marco veio exatamente para isso. Como eu disse no início, né, o marco começa com colocar na Constituição brasileira o conceito de inovação e dizendo que o governo é responsável por fomentar a inovação. Agora, a inovação se faz na ponta com as empresas, com o setor privado, né? Também com o setor público, mas com o setor privado é primordial a participação. E, historicamente, o setor privado sempre desconfiou da academia e a academia sempre desconfiou do setor privado. E com essa desconfiança, os órgãos de controle nunca deixaram as iniciativas entre as duas partes trabalhar. Então, é a hora, exatamente, de exercermos o que é conhecido na academia como o conceito da hélice tríplice, que é a academia que gera o conhecimento, a empresa que faz a inovação e o governo que fomenta essa articulação, a chamada hélice tríplice.
Agora, essa hélice tríplice, para funcionar, além de tirar essas barreiras preconceituosas, que tem caído, a academia já enxerga a empresa não mais como o empresário que quer ganhar dinheiro, que é explorador, e o empresário que acha que a academia só produz papel, não se interessa, não tem compromisso, não tem data. Então, isso está mudando muito, mas é preciso também, além do recurso, e o Júnior tocou num ponto, né? O Brasil é o único onde o 1% que nós investimos em ciência, tecnologia e inovação é metade público e metade privado. Na Austrália, ele falou o dado, eu não lembro mais, mas na Coreia é 4-1. Entendeu? No Japão, assim, o setor privado investe muito mais em ciência, tecnologia e inovação do que o setor público. Por isso que eles avançam tanto. Né? Então, agora, uma das dificuldades é exatamente, voltamos à vaca fria, como diz o mineiro. Né? É o marco legal, porque o marco legal veio para possibilitar exatamente a interação entre a academia e as empresas, as instituições não governamentais, ONGs, né? Ou organizações sociais, né? Que são instituições privadas, né? Sem ou com fins lucrativos, que podem ajudar o governo a fazer coisas que o governo não tem pernas para fazer. Então, mas para isso é preciso que os órgãos de controle deixem a academia e a empresa se relacionar de forma produtiva. E ao invés de olhar no contrato, nos documentos, na prestação de contas, no reembolso, né? Nem vou falar de reembolso aqui, que o Robson sabe a história do reembolso. Em vez de focar nisso, vamos focar no resultado. Faz um compromisso. A TWRA tem que resolver o problema do Rio Araguaia. Em tantos anos, entregar esse e esses resultados. As metas estão aqui. Deixa ela fazer o projeto, os cientistas estão lá, são competentes, pesquisadores 1A do CNPq, top de linha, então deixa eles fazer o projeto, eles sabem fazer. Agora, como é que ele vai fazer 3 orçamentos, voltando ao seu exemplo, 3 orçamentos do barqueiro para atravessar o Rio Araguaia? Precisa pagar um barqueiro para atravessar o Rio Araguaia? Como é que você vai fazer 3 orçamentos? Como é que você vai pegar um recibo de um cara que sabe remar, mas não sabe nem escrever? Tá certo? Então, assim, tem conceitos que os órgãos de controle têm que esquecer. Foca no resultado. Se a questão é fazer uma expedição no Rio Araguaia, a expedição foi feita com barqueiro, com não sei o que lá, gastou diária, gastou gasolina, gastou não sei o que lá, e no final atingiu o objetivo, né? Qual era o objetivo? Era fazer a medição da vazão efetiva lá na ponta do Rio Araguaia, medir quantidade de peixe, não sei o que lá. Trouxe esses resultados. Isso tornou um valor para o estado de Goiás, mas para o Brasil como um todo. Está pronto, eu não quero saber se pagou o barqueiro fez 3 orçamentos, se em vez de fez a licitação para ter transporte, mas não tem, se alugou um carro, não sei o quê, você pegou o avião, o ticket de ida, o ticket de volta. Então, é preciso, a inovação no Brasil pode avançar e deve avançar, né, desde que a hélice tríplice se exerça. A academia interaja com a empresa, com o aval do governo, e os órgãos de controle deixem isso acontecer. E, para isso, nós precisamos, né, fortalecer, divulgar e fazer com que as pessoas entendam o marco legal. Né? Essa proposta inicial de trazer os órgãos de controle, de trazer o ZU e o Zé, né, para acompanhar a revitalização do marco legal, ela é muito importante, porque a ciência, aí eu vou concluindo, para não, já acho que estendemos muito, a ciência ciência, tecnologia e inovação é o vetor que tem condição de resolver o problema climático do mundo, há tempo ainda, né? E se não evitar catástrofes como aquela que o Odir colocou, mas, como ele disse, prevenir para que o desastre seja menos impactante em termos de vida, de destruição e etc. Então, é investindo na ciência, tecnologia e inovação que nós vamos avançar na solução desses problemas e na prevenção
né, dos efeitos catastróficos que a mudança climática, como disse o Robson, ela está aí, não tem jeito de evitar. Aliás, eu estou aqui no meu escritório, um calor miserável aqui em Belo Horizonte, que eu nunca vi desse jeito. Né? O Rodrigo também acho que está aqui em Belo Horizonte, sabe o calor que está fazendo em Belo Horizonte, é uma coisa que nunca houve na história de Belo Horizonte. Poxa, tá? Mas vamos trabalhar junto, e a TWRA tem um papel fundamental, está com só 3 anos. Quando ela fizer os 50 anos, nós não vamos estar aqui, certamente, né? Talvez, não, acho que daqui não vai ter mais ninguém, não. Mas os que tiverem aqui daqui 50 anos na TWRA vão dizer assim, essa turma pioneira e essas pessoas são importantes. Vou encerrar, Rodrigo, vou encerrar. Para avançar a ciência, tecnologia e inovação no Brasil, no contexto nosso tempo, precisa de pessoas pioneiras e corajosas, como o Júnior, como o Odir, como o Robson, que eu vi lá ontem, como ele é corajoso, como ele propõe a solução, ele quer a solução, ele não quer o obstáculo, ele quer superar o obstáculo. Pessoas corajosas e que acreditam que a ciência, tecnologia e inovação é um vetor fundamental para a solução do Brasil e do mundo, é com essas pessoas que nós vamos fazer as mudanças necessárias e temos daqui na frente, quando o TWRA estiver completando seus 50 anos, o Brasil sendo uma nação desenvolvida aí, e com maior qualidade de vida para os nossos colegas brasileiros e amigos. Obrigado. Eu acho que eu falo por todo mundo que ouvir o professor Mário Neto é realmente uma inspiração. Eu ia até pedir para ele deixar uma mensagem final, mas depois dessa, eu não consigo. Desculpa, gente, mas eu não consigo. Já foi atendida e superada a expectativa. O Luiz Carlos Zaqué também deu boa noite aqui. Parabéns a todos da TWRA. Eu vou abrir agora para as considerações. Professor Mário, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer ouvir as suas palavras aqui. Não só palavras de sabedoria, mas também palavras de esperança, né, de inspiração para todos nós. E como você teve com o Robson ontem, eu acho que ele que teve contato mais próximo, vou passar a palavra para ele, para as considerações finais. Obrigado, Rodrigo. Primeiro, eu queria reforçar aqui os parabéns para a TWRA. E queria, Rodrigo, né, no ano que vem a gente vai ter a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? A gente vai ser um marco, né, importante aqui para a história do Brasil. E espero que a gente consiga ter mais projetos, sim, de grande envergadura, como nós estamos falando da TWRA, como o Amazônia Mais 10, né, como projetos estruturantes grandes que possam somar esse grupo grande de pesquisadores que nós temos aqui no Brasil para resolver realmente problemas da sociedade, né? A gente tem esse projeto lá em Goiás, que ele para nós é um marco porque ele está muito próximo, né? Faz essa interligação muito próxima entre a ciência e a sociedade. Então, espero a gente poder ter mais disso, né? O Amazônia Mais 10 está sendo sensacional, né? Porque realmente a gente conseguiu envolver muito mais que 10 FAPs, né? Praticamente quase todas as FAPs estão, mesmo não pertencendo à região da Amazônia, mas enxergam a importância daquele ecossistema, a importância, né, daquele bioma, então todos querem contribuir. Então, acho que está aí. Temas importantes, todos querem contribuir, né? Então, a gente precisa de ter mais pessoas puxando esses temas, esses problemas, para que a gente possa trabalhar em conjunto, né, e assim melhorar nosso país, né, colocar ele para frente. Então, é isso. Agradeço, viu, Júnior, pelo convite, né? Espero que em janeiro a gente tome uma cervejinha para comemorar aí a assinatura do nosso convênio. Abraço a todos o dia, professor Mário Neto, Rodrigo. Pois eu que agradeço, Robson, Mário. Já vou, de antemão, antes de passar para o Odir, já falar para vocês o seguinte: as portas estão abertas, tá? Do nosso podcast para vocês voltarem quando quiserem. A gente tem muitos temas para poder conversar. Essa questão do tema do marco legal, ela ainda precisa ser discutida. Eu não sei se tem a ver com ele, mas recentemente a gente teve a liberação, me parece que de imposto para importação de alguns equipamentos de informática, que pode ser também mais uma forma de ajuda nesse sentido de desenvolvimento. É assunto para um outro momento, um outro dia a gente bater papo também, e acho que seria legal se vocês pudessem voltar para a gente conversar mais. Odir, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu queria também te ouvir, cara,
deixar aqui para a gente a sua mensagem final. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade, é sempre é um prazer a gente se encontrar aqui, né, entre amigos e falar sobre ciência, né? Não tem coisa melhor, né? É importante, enfim, somos batalhadores aqui nessa área de inovação, né? Reconhecemos a importância da ciência, da tecnologia, da inovação para o crescimento econômico, social, para a preservação ambiental no nosso país, né? E para ajudar a termos um mundo melhor. E certamente vamos continuar nessa batalha, né? Uma das minhas inspirações é o professor Mário Neto, né? Pelo tanto que ele já fez e continua fazendo pelo nosso país, né? Nessa área. Então, eu me inspiro no professor Mário Neto e tento fazer um pouquinho do que ele já fez, né? E exemplo que ele deu, né? Para todos nós. E estou aqui à disposição, né? Certamente teremos outras oportunidades e quando puder dar alguma contribuição, aqui estarei com a maior alegria, né, podendo, conversando com vocês, dialogando, discutindo e pensando junto em formas de termos caminhos para um Brasil melhor. Eu acho que é isso que a gente precisa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Caminhos para um Brasil melhor e uma mensagem final também dos 3 anos. Júnior, você tem uma dupla responsabilidade aí, suas considerações sobre o marco legal. Claro, esse é o nosso programa, mas também é o nosso programa Celebração dos 3 anos. Então, vou te deixar com esse pepino na mão. Caramba, se eu tivesse que fazer uma lista de agradecimentos, eu acho que a gente ficava mais 1h30 aqui, porque são muitos. Né? Mas eu não posso deixar de mencionar, por exemplo, o CNPq, né? Em termos desses 3 anos. Se não fosse naquele momento, o professor Mário da abertura, eu nunca imaginei, como um simples professor de uma universidade, que um dia eu sentaria na mesa de frente com o presidente do CNPq. E aquela primeira reunião, eu estava, acho que suava, né? Você nunca usa terna, essas coisas, eu suava por ainda bem que não dava para ver. E eu fui recebido por um homem inspirador, né? Que inspira a todos que estão nessa sala e a muitas pessoas no Brasil inteiro. E aquilo ali distensionou e realmente permitiu, naquele momento, porque as pessoas acham, hoje em dia eu considero, eu sou Mário, Odi, Robson, meus amigos, mas quando eu os conheci, não nos conhecíamos, nunca tínhamos nos visto, porque sempre no Brasil tem a ideia do apadrinhamento, e, na verdade, a ideia de construção da aliança, a ideia desse debate sobre ciência, ele não nasce a partir de um apadrinhamento, ele nasce a partir das ideias, né? Das boas propostas, como o professor Mário falou. E não é o Júnior, né? Muitas vezes eu ouvi dizer, esse é o projeto do Júnior. Não, é o projeto de dezenas de pesquisadores. É claro que você tem que ter alguém que vai ali falar, tem que ter um cara de pau, aquele que faz, cada um faz uma parte, né? E isso foi construído e o CNPq foi o primeiro a dar a chancela, não pelo meu amigo professor Mário, mas pelo órgão, o CNPq. Ele foi visionário. Então, isso mostra o poder que os órgãos têm, os órgãos públicos. E aí veio o CONFAP, veio as FAPs, eu não posso deixar de citar a FAPES do Espírito Santo, que foi a primeira a dar um dinheiro quando se falou de aliança, antes mesmo até do CNPq, porque eu me lembro que aí eu vou dividir isso, vou tentar resumir, estava numa avaliação como a DOC no CNPq e estava o professor Buffon lá, que era um edital da FAPES do Espírito Santo. Eu, de novo, muito cara de pau, falei, professor, tem uma ideia aqui. Aí, e estou discutindo essa ideia com o professor Mário. Ele está mesmo? Estou. Aí ele saiu, eu sei que ele foi lá falar com o professor Mário, tem um maluco lá embaixo, me falou disso, isso, isso. O professor Mário falou, pode confiar, esse cara é sério. É um bastidor, e um bastidor interessante. Como é que funciona esse mecanismo? Não é por amizade, é por ideia, é por convencimento.
sabe? Então, aí ele foi e já colocou e deu o recurso, né? Hoje em dia, o coordenador foi o professor Marcelo Moretti, do Espírito Santo, que aí não era um recurso para o Estado, mas isso foi o primeiro recurso que a Aliança teve. A Fundação Araucária, né? Na figura... Oh, meu Deus, agora me fugiu. Acho que é o calor da emoção, o nome do presidente, é o atual presidente da Fundação Araucária. Só para nominar. Caramba, não veio. Professor Ramiro? Ramiro. Eu estava vindo Raimundo, para vocês terem ideia, agradeço. Professor Ramiro. Professor Ramiro já deixa aqui, desculpa se eu ver esse vídeo, um grande amigo. E a Fundação Araucária acreditou, né, e deu a coordenação de um NAP, que é uma excelente ideia do Estado do Paraná, na mão da vice-presidente da Aliança, que era uma colega que ele também não conhecia, porque a Aliança foi apresentar a sua forma. Então, foram essas instituições as primeiras. Aí veio a FAPESC, a FAPEG, como o Robson falou, a FAPEMAT, a FAPESPA, a FAPEMIG, a FAPERGS, a FAPESC da Paraíba, a FAPERGS, a FAPDF, a FAPERO, a FAPEAP. São instituições que acabaram, de alguma forma, interagindo e estão em interação com a Aliança. E essa interação não precisa ser monetária, né? Pode ser, a gente está disponível para todas as interações que forem necessárias para ajudar a qualquer instituição. Tem que citar o CapSprint, que trouxe, numa das vezes, nessa formulação da aliança, o professor Stuart Bunn, que é o idealizador da aliança, porque essa é uma ideia que nasce na Austrália e eles trazem ao Brasil. E não posso deixar de agradecer, né, aos meus parceiros que aceitaram a administração. A vice-presidente, minha amiga, a professora Yara Moreto, da Universidade Federal do Paraná, o professor Marcelo Moretti, da Universidade de Vila Velha, que é o nosso diretor financeiro, a Rafaela Silva, que está de licença maternidade, né, está cumprindo o papel importantíssimo da mulher e que deveria ser visto de forma muito cuidadosa no mercado de trabalho, porque hoje a gente tem na Aliança, muitos fóruns dela são repletos de mulheres. A maioria, às vezes eu falo, sou um peixinho fora d'água, só de mulheres. A nossa diretoria, ela é 50-50, e isso foi pensado, né? 50-50, 50% homem, 50% mulher. E, pelas regras privadas, a licença maternidade é de 4 meses. Mas nós aplicamos o que a iniciativa pública faz, 6 meses. Se nós pudéssemos, daríamos 1 ano. Aqui na Austrália é 1 ano. Então, é só aproveitando esse momento para valorizar o papel da mulher, que aparentemente tem 5 homens aqui, é uma conjuntura de fatos. E isso a gente também tem que entender, né? Não de forma... As outras câmeras que estão fechadas são 3 mulheres que estão ali por trás, né? Então, essa é uma perspectiva, mas são conjunturas, mas a gente se preocupa aqui em dar voz a todo mundo nessa organização. E o meio de ciência, tecnologia e inovação é um meio meritocrático, então a gente vai trazendo as pessoas pela perspectiva que cada um traz. Em algum momento vai ter um podcast seguramente para tratar de temas em que compete, só vão ter mulheres, não pelo fato de serem mulheres, pelas competências que elas têm. Então, isso eu gostaria de sublinhar e deixar muito bem explicado para que as pessoas coloquem, porque até vou fazer aqui um bastidor. Minha esposa, quando viu ali, só tem homens e tal, eu falei, foi a conjuntura, né? Então, vale a explicação. E eu expliquei, ela falou, legal, entendi e tal. Porque, às vezes, as pessoas podem pensar nisso e é importante que a gente se posicione e coloque essa visão de forma muito clara. E para essas pessoas, né, desses companheiros dessa batalha de 3 anos, eu queria fazer uma confidência em colocar aqui, porque eu não consigo falar, senão quem me conhece sabe que eu sou emotivo. Então, eu fiz uma mensagem ontem para essas pessoas e eu gostaria de compartilhar com vocês.
Meu querido e queridas amigas, bom dia. Eu estava no ônibus nessa hora e coloquei para eles. Hoje acordei emotivo. Fazemos 3 anos. Muito trabalho duro, estresse, rusgas e muito sucesso, companheirismo, parceria e o importante, amor à causa. E mais importante, o amor um pelos outros. Compaixão. Nutrimos sentimentos fortes e vigorosos. Essa missão não é simples e não foi dada por uma força maior para pessoas fracas. Então não temos fraquezas? Muitas fraquezas. Mas a honestidade, o espírito coletivo, o sonho são nossos escudos. Hoje acordei feliz e vigorado por escrever com os olhos marejados. Muito obrigado por me acompanharem. Além de tudo é poeta. Além de tudo é poeta. Nossas palmas aí para os 3 anos da RA. Olha, tem aqui o parabéns também pelo podcast, excelentes falas, pelo Marcelo Moretti falando aqui com a gente. Ana Carolina Formiga Arias, parabéns a todos, excelente oportunidade para ampliar várias discussões. E falas inspiradoras, parabéns, Cristiane Linhares. Esse aqui veio de casa. Esse aqui, provavelmente minha esposa vendo com meu filho aqui na sala ao lado. Agora mesmo quem vai embargar sou eu, me ajuda aí, gente. Então, vamos lá. Muito obrigado, professor Júnior, Robson Vieira, Odir Delagostini, Mário Neto. Muito obrigado pela conversa que tivemos hoje, pelo momento que podemos passar. Espera aí, tem mais uma mensagem para terminar, hein? Júnior, suas palavras são bonitas, positivas e motivadoras. Que todos continuem compartilhando saberes e construindo um futuro melhor. Excelente. Luiz Carlos Zaque. Gente, esse foi o 19 Gotas de 3 anos da TWRA, com uma conversa muito séria, profunda, inspiradora e emocionante para nós. Esperamos que vocês tenham compartilhado esse momento de lazer, de estudo e de trabalho com a gente, esse momento de ócio criativo, como diria o saudoso Domênico De Masi. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês e espero vocês na próxima. Não esqueça de dar o like no nosso podcast de hoje, nem de nos seguir no canal. Grande abraço a todos, feliz 3 anos. Um abraço, amigos.